Senadora Ana Amélia, em primeiro lugar, quero lamentar o triste espetáculo protagonizado pela nossa prima-dona da oposição no Senado Federal, o senador Álvaro Dias. Não pretendi diminuir a sua administração quando fiz considerações a respeito da perda da capacidade tecnológica das empresas de arquitetura e de engenharia do Paraná e do Brasil. Eu enfrentei esse problema. Mas a nossa prima-dona da oposição teve aqui um surto nervoso e, quando eu pensava que, ao utilizar a palavra, nós poderíamos reintroduzir aquele nosso inicial debate em níveis mais altos, conversando sobre o Brasil, como só ia acontecer, normalmente, a nossa prima-dona da oposição se retira do plenário e me rouba a possibilidade de levar a nossa conversa para um nível mais alto. Nas últimas semanas, senadora Ana Amélia, sempre às sextas-feiras, a representação brasileira do Parlasul, que eu presido, reuniu um grupo de ilustres brasileiros para debater a crise econômica global e seus reflexos nos países do Mercosul, em especial sobre o nosso país. Eu gostaria de debater com a prima-dona, a artista principal da Rede Globo, esses assuntos. Mas a ausência de Sua Excelência me leva à possibilidade exclusiva de um monólogo. Mas vamos a ele, então. Estiveram lá, na nossa reunião, economistas como Carlos Lessa, José Carlos de Assis, Dércio Munhoz, João Sixu, Márcio Henrique Monteiro de Castro, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães, o jornalista Mauro Santayana e o ex-ministro Ciro Gomes, com maior ou menor ênfase sobre um ou outro ponto, estabeleceu-se um consenso de que a crise chegou às nossas portas e não se trata mais de uma marolinha. E mais, as medidas que o governo federal toma agora, como a redução de juros, deveriam ter sido iniciativas tomadas há 4, 5 anos atrás, pois, se tomadas há mais tempo, estaríamos vivendo agora os seus efeitos benéficos. Quando a bolha financeira explodiu em 2008, a economia brasileira vinha bem. Crescia, em média, 4,5%. Nenhuma maravilha esse número, mas, sem sombra de dúvida, era um índice razoável. Como observou João Sixu, a crise surpreende o Brasil agora em um momento de defasagem da nossa economia. No entanto, se as medidas adotadas pelo presidente Lula à época foram eficazes no sentido de evitar que mergulhássemos na recessão, o Banco Central não abriu mão de sua política de taxas de juros elevadíssimas para a alegria de alguns especuladores e desalento para quem pretendesse investir na produção. Os juros eram extraordinariamente superiores à possibilidade de lucro em qualquer investimento produtivo. Nunca é demais lembrar que entre as medidas do presidente Lula estava a liberação dos depósitos compulsórios dos bancos para que eles irrigassem a economia com mais crédito. Os bancos viraram de costas para o governo e aplicaram os seus depósitos liberados, não na economia, não no desenvolvimento, não no que precisava o país, mas em letras do Tesouro Nacional. E foram até mesmo elogiados por essas figuras carimbadas
sempre disponíveis para dizerem bobagens nos jornais nacionais. Elogiados pela atitude prudente, responsável, de acordo com as recomendações de Basileia e coisa e tal. Mas a que se devia fundamentalmente o ascenso da economia brasileira entre 2007 e 2010, com exceção óbvia de 2009? Ela cresceu, na média, entre 4,5% e 5%. Devia-se às políticas de inclusão do governo federal, sem dúvida, como a expansão do Bolsa Família, que só em 2009 incorporou 8 milhões de novos beneficiados. Devia-se à política de aumento do salário mínimo, incorporando sempre a produtividade em seus índices. Ao aumento da cobertura da Previdência Social, universalizando a distribuição de renda, pequena que fosse, país afora. A programas como o Minha Casa, Minha Vida. Devia-se à criação de novos empregos com carteira assinada, à expansão do crédito e ao forte aquecimento do consumo. Devia-se, sobretudo, à gloriosa e nunca suficientemente louvada República Popular da China e à sua pantagruélica, descomunal, insaciável capacidade de absorver commodities. Minérios, petróleo, carnes, grãos. A custa, é claro, de nossa expansão industrial, que o dólar barato e os preços sempre ascendentes das commodities fizeram o nosso país regredir no tempo, voltando a ser produtor de matérias-primas e importador de produtos acabados. De todo modo, se em 2009, sob a pressão do desastre norte-americano e suas ramificações, crescemos menos em 2010, iluminados pelo conjunto de fatores que citei, crescemos 7,5%, uma marca notável. E aí começamos a desacelerar. Aí adotamos as tais medidas macroprudenciais, tão louvadas aqui no plenário desse Senado por PT, PSDB e todos os seguidores desta visão clássica e neoliberal da economia. De janeiro a agosto de 2011, a cada reunião, o Banco Central aumentou a taxa de juros. O superávit primário foi elevado em mais de 10 bilhões de reais. Assim, contra 7,5% em 2010, crescemos pífios 2,7% em 2011. Como observaram os nossos palestrantes do nosso seminário do Parlasul, preocupado com a forte expansão em 2010, temendo a volta da inflação, o governo federal decidiu puxar o freio, fixando como meta um crescimento de 4,5% em 2011. Exagerou na dose de prudência, criou um clima de desânimo na economia que a desaceleração ultrapassou as previsões. Eu me lembro muito bem do comportamento da oposição nesta casa durante todo o primeiro trimestre do ano passado. Por isso eu lamento aqui a ausência da nossa prima-dona da oposição. Eu me lembro muito bem do comportamento da oposição nesta casa durante todo o primeiro semestre do ano passado. A ladainha da vez era a inflação. Repercutiam aqui o que a nossa mídia conservadora martelava todos os dias. A inflação voltou. A inflação voltou. Os pais, os avós, os tios e os sobrinhos de todos os planos econômicos fracassados saíram em passeata pela redação dos jornais, rádios e televisões. O palco preferido deles, mais do que a própria tribuna do Senado Federal, a gritar contra a volta do monstro inflacionário. Quando a Fazenda fecha o balanço em 2011,
e revela o PIBinho de 2,7%, a oposição faz fila nessa tribuna para desancar o governo pelo resultado vexaminoso, eximindo-se aos seus aliados mediáticos da campanha terrorista contra o suposto descontrole da inflação e que empurrou o governo a arrochar as medidas contra a expansão do crédito, contra o aumento do consumo. A oposição reivindica a invenção da fórmula que acabou com a inflação no país e qualquer pequena oscilação nos índices deixa em pânico. Pobre China, pobre Estados Unidos, pobre Inglaterra, pobre Índia, pobre Rússia, que não conhecem essa verdade suprema que, como a jabuticaba, só dá no nosso país. A desaceleração programada de 2011 afeta, é óbvio, a retomada neste ano da graça que estamos vivendo. Se o ponto de partida fosse um PIB de 4,5%, talvez a história fosse outra. Vejam, há semelhança nas medidas tomadas agora com as medidas adotadas em 2008 e 2009 para enfrentar o desastre que então se iniciava. Por que não está funcionando, então? Por que a reação ou é muito lenta ou simplesmente não se dá? Se a Dilma faz o que fez o Lula e o Lula teve um resultado positivo e a presidente Dilma não está tendo o mesmo resultado. Porque entramos em uma fase descendente, senadora, o que contamina, corrói as expectativas dos consumidores e dos produtores. A redução das taxas de juros e a maior oferta de crédito não fazem girar com a velocidade desejável a roda da economia. Há uma boa dose de desconfiança com o que pode vir por aí. Os nossos economistas rebatem a alegação de que a redução das taxas de juros já não faz mais efeito porque os brasileiros estariam altamente endividados. Nem tanto. Nem tanto, não há tanta dívida assim. João Sixu, por exemplo, alerta que houve um ciclo recente de demanda de bens duráveis. Quem comprou geladeira, fogão, som e carro em 2009 não vai trocar tudo em 2012. Não é assim que se comporta a emergente classe C, apresentada recentemente ao maravilhoso mundo do consumo de bens duráveis. Ela ainda está saudando as longuíssimas prestações com o primeiro carro da família e não vai querer trocá-lo tão cedo, assim como não tem por que substituir tão já a geladeira, o fogão, a televisão, o novo aparelho de som. Além do que, senhoras e senhores senadores, estão jogando nos frágeis ombros de nossa classe emergente, nossa nova classe média, responsabilidades muito acima de suas forças. Estão querendo que boa parte do consumo de bens duráveis no país recaia sobre famílias cuja renda mensal mal ultrapassa os R$1.000 ao mês. Nesse país campeão interplanetário de concentração de rendas, de desigualdade social, querem que os pobres sejam os salvadores da lavoura. A contenção do consumo, acrescente-se a contração chinesa. A China não cresce mais a taxas siderais. A China já não consome commodities com a voracidade insaciável de antes. A China olha pela janela e vê a desconjuntada banda do capitalismo financeiro passar sem qualquer intenção de segui-la. A China põe o pé no freio e desarranja as economias do Brasil, do Chile, do Peru, da Argentina e de quem mais seja exportador de produtos primários. Como diz o professor Décio Munhoz, acabou o milagre chinês. A reversão da demanda sobre as commodities afeta a todos nós. É mais um mundo de ilusão que se vai.
como se foi o mundo que sustentava a base de crédito fácil às famílias. O mundo em que a especulação financeira dava ganhos extraordinários e alavancava a construção civil e a demanda por automóveis. E nesta encruzilhada se encontra estacionado o nosso país. No primeiro semestre do ano, o nosso PIB cresceu apenas 0,2%. Um verdadeiro desastre. Pelo jeito, vem por aí mais um PIBinho, um PIB insignificante que compromete o projeto nacional de desenvolvimento. E que empresário anima-se a investir com um acréscimo do PIB tão reles. Todo investimento público ou privado, especialmente o privado, faz-se sobre pressão da expectativa da demanda. Com um crescimento de 0,2%, que expectativa de demanda, senador Paim, se cria?